Olá, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô muito feliz de gravar esse vídeo. Eu senti de conversar sobre esse tema com vocês hoje e eu espero muito que você que veio buscar algo aqui saia bem, saia com o coração quentinho, com as esperanças renovadas. E vamos falar hoje sobre o que eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? É uma pergunta que a gente em algum momento da nossa vida vai se perguntar. Eu acredito que é inerente à vida, sabe? Principalmente naqueles momentos em que a gente percebe que a gente tá vivendo a vida que a gente não quer, né? Ou que acontece uma catarse na nossa vida em que as coisas ficam muito difíceis e a gente fica se perguntando, tipo assim, tá, tô me sentindo perdida, não sei o que eu faço, pra onde eu vou, quem sou eu agora, se eu não gosto mais dessas coisas, se eu perdi essas coisas, né? E o que acontece é que é um momento de despertar. Todo mundo fala de despertar espiritual, né? E ele basicamente é a gente se desidentificar do nosso ego, desidentificar daquilo que o externo fala que a gente é. Mas, para quem não me conhece, eu me chamo Maria Fernanda, eu trabalho como terapeuta, é minha missão aqui conversar sobre esses temas, é algo que eu amo fazer. E aos meus 18 anos eu passei pelo meu processo de despertar espiritual, em que eu entendi que eu não era aquilo que as pessoas queriam que eu fosse ou que elas colocaram pra mim, mas que eu queria buscar quem eu era. E eu estou nessa constante busca, eterna busca de me conhecer, de descobrir quem eu sou, afinal a gente vai se descobrindo cada vez mais, né? E é um processo que eu acredito que é eterno. Então é isso, né? Eu vou partilhar um pouco aqui com vocês da minha experiência, eu espero que de alguma forma eu te ajude. Quando eu tinha meus 18 anos, eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu já tinha mudado de psicologia, de publicidade para psicologia, mas eu assim não conseguia me ver fazendo aquilo, não conseguia me ver fazendo nada daquilo, na verdade, que eu via na faculdade, que eu tinha que ficar ali anos e me dedicando a algo em que eu não sentia que eu vim fazer isso, assim, sabe? De alguma forma, mesmo não tendo conhecimento nenhum sobre espiritualidade, autoconhecimento e tal, eu não estava feliz e eu sabia que algo. Eu queria mais da vida, sabe? E aí chegou um momento em que aconteceu uma catarse, assim, onde tudo emocional começou a mexer muito e eu tava completamente perdida, sabe? Eu tava completamente perdida. Eu vivia uma vida, minha gente, completamente diferente da que eu vivo hoje. Quando eu olho pro passado, eu fico, caramba. Mas foi um momento muito difícil, em que eu me vi completamente sozinha, as pessoas não entendiam, e tipo assim, tá, você não vai fazer faculdade, você vai fazer o quê então? Né? Você vai, né? Só que eu queria viver, sabe? Eu queria viver, eu queria sentir a vida, eu queria experienciar, experienciar a minha alma, experienciar o que minha alma queria, realizar os meus sonhos, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz, minha gente, sério. Assim, foi muito difícil, muito difícil. Eu sinto que eu precisei abdicar de muitas coisas, né? Mas quando a gente vai fazer aquilo que a nossa alma quer, é a melhor coisa. Mas eu vim falar com você hoje que tá se sentindo assim, sabe? Que tá passando por um momento muito difícil, que tá se sentindo perdida, que tá sentindo que a vida não tá fazendo sentido, ou que mesmo que você não esteja passando por isso, você tá começando a se questionar o que você veio fazer aqui, perceber que você não se encaixa, né, no que a sociedade exige da gente, e que tem que tem um chamado dentro do seu coração para fazer algo e você não sabe o que é ainda. Eu só te digo para seguir esse chamado, sabe? É um chamado que a nossa alma, ela, de várias formas, ela vai tentar nos mostrar para onde a gente tem que ir. E uma das formas que o universo tem de mostrar a gente é chacoalhando, sabe? Chacoalhando mesmo, colocando a gente em momentos difíceis, em situações difíceis, em catarses onde você se sente assim, sem nada, porque é o momento em que a gente se separa do nosso ego, né? Eu não sei, a gente ouve muito falar sobre ego, não sei se você sabe, mas o ego, ele basicamente é aquilo que a nossa mente quer, o que a sociedade quer, a gente vive de acordo com o que não o que o nosso espírito veio fazer, mas de acordo com a nossa matrix, sabe? A nossa matéria. Então, cada vez mais que a gente se desconecta desse campo material,
que a gente se desconecta do campo da essência da natureza e a gente vai para o material, tipo, deixa eu dar um exemplo. Assim que a gente nasce, a gente sabe que a gente precisa fazer escola, que a gente precisa fazer faculdade, que depois de faculdade a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente exerceu na faculdade. E aí, você tem uma carreira de sucesso. Depois da carreira de sucesso, você vai casar. E aí você casa, você começa a ter filhos, né? Porque. E aí, enfim, sabe? Eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Eu ficava assim, meu Deus, eu não quero viver isso. Tipo assim, não dessa forma, sabe? Eu não quero viver isso dessa forma. Eu quero experienciar o mundo, eu quero viver o mundo, eu quero me sentir viva, eu quero entender o que é a vida, eu quero conhecer lugares, pessoas, experiências. Porque, querendo ou não, quando a gente vai no automático, quando a gente só vai, sabe, pelo caminho que dizem que a gente tem que ir, a gente vive no automático e a gente esquece o que a gente veio fazer aqui. A gente esquece que a gente é um espírito vivendo uma experiência humana e não o contrário. A gente começa a se identificar com o que o nosso corpo, como o nosso corpo é, o que a gente tem, como a gente é visto pela sociedade, ao invés de simplesmente viver através da sua essência. Mas ninguém ensina isso pra gente, né? Ninguém ensina isso pra gente na escola. Raramente nossos pais têm conhecimento sobre isso. E é algo que a gente vem, graças a Deus, conversando mais, né? Buscando mais, porque a gente tá cada vez, como sociedade, a gente tá cada vez mais perdido, né? Eu nem preciso falar aqui, dar exemplos, eu acho, né? A gente vê como a sociedade hoje em dia tá cada vez mais fútil, em busca de se suprir através de bens materiais, e quando chega no topo a gente percebe que não é isso. E se chega, né? Porque a gente se coloca nessa vida de sacrifícios mesmo, a gente ao invés de viver uma vida feliz hoje, a gente coloca toda a vida em sacrifício em busca de viver no final, né? Sendo que a gente nem sabe se a gente vai estar vivo no final. A real é essa. E era essa minha angústia, sabe? Que eu vivia assim, eu ficava, caramba, eu vou, sei lá, esperar quanto tempo, sabe? Pra viver como eu quero, pra me sentir feliz. E, e aí começou a vir a angústia, sabe? Vinha aquela dúvida, aquelas coisas assim, de tipo, ai, eu queria estar vivendo qualquer vida, menos a minha. Seria assim, assim? Depois me conta aí nos comentários. Eu partilho aqui minhas histórias e eu gosto muito de ouvir também, minha gente, porque eu me sinto menos só, sabe? Menos, meu Deus, será que sou só eu? E, e aí eu lembro que eu comecei a. Tá, o que é que eu quero fazer então? E eu comecei a pedir a Deus. Eu era muito desconectada, assim, minha gente, com Deus. Eu sempre tive um chamado no meu coração. Meu coração sempre me falou uma direção, sempre assim, falava: esse lugar não é pra você, você não era pra estar aqui. Mas eu não sabia pra onde ir, porque todo mundo que eu tava todo mundo ao meu redor vivia daquela forma, então pra onde eu ia, sabe? Então eu muito nova, ia pra muitas festas e bebia e, enfim, essas coisas, né? E só que eu queria mais em um momento. Comecei a ficar muito angustiada e perceber o quanto aquilo tava me fazendo mal. Então eu queria entender o que eu vim fazer. Comecei a conversar com Deus. Eu era muito desconectada, né, como eu tinha falado. Eu não conhecia muitas coisas sobre espiritualidade. Eu cresci numa família muito católica, então pra mim era aquilo, era igreja, e era outra coisa que eu não me identificava. Então, comecei a pedir caminhos e tal, até que eu fiz uma viagem para uma cidade chamada Pipa, perto da minha cidade, eu sou de Recife. E eu fui conhecer no final de semana e eu senti um chamado ali. Eu pisei ali, minha gente. Eu tava fazendo faculdade, tudo isso, normal. Só fui passar o final de semana. E eu senti, eu falei assim, eu preciso morar aqui. Tipo assim, eu preciso morar aqui. Algo me chamava, sabe? O estilo de vida, as pessoas, a energia. Era como se fosse tivesse sido um portal. Era sabe aquela luz no fim do túnel? Foi aquele lugar, sabe, pra mim. E daí só que eu não sabia como fazer, né? Eu completamente dependente ainda na faculdade, enfim. Minha família não queria me apoiar, na minha cabeça. Até que eu tomei a decisão e pedi um sinal, e aí mais um sinal, né? Até que eu apliquei, tipo assim, eu cheguei em Recife, apliquei um voluntariado em um hostel. Não, sabe como você aplica? E você só aplica assim, a gente deu 30 minutos, tinha feito a chamada
com o dono do hostel e eu tava indo pra Pipa em 3 dias. As coisas simplesmente aconteceram, sabe? E por que eu queria mencionar isso pra vocês? Porque teve uma luz no fim do túnel, é só a gente buscar, sabe? E nesse lugar foi assim, quem me conhece sabe, eu sou apaixonada, eu assim, ai, aquele lugar é um portal, assim, eu fui muito feliz lá. Eu me conheci muito, eu entendi o que eu quis fazer, o que eu quero fazer, sabe? Por mais que a gente tá em constante mudança, né? A gente tá sempre se descobrindo. Naquele momento era aquilo que minha alma queria, aquilo que minha alma tava precisando, sabe? E aí eu tranquei a faculdade, enfim, e agora eu estou na Austrália, né? Mas eu queria muito que, se você tá se sentindo assim, você tirasse dessa mensagem, se você quiser tirar uma mensagem disso, busque, sabe? A gente não é ensinado, a gente às vezes não sabe como fazer, mas se você tá buscando, já é o caminho, né? A gente, graças a Deus, tem muitas ferramentas, muitas pessoas para te ajudar. A gente tem muita coisa hoje, né, que pode nos auxiliar a encontrar o que é a nossa verdade, como começar o caminho do autoconhecimento, porque autoconhecimento, para mim, ele não é só o mental, né? A, a psicologia. Tem o espiritual, a gente tem todos os campos energéticos. A gente tem o mental, físico e espiritual, né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar da nossa mente através da psicologia, da terapia e cuidar do nosso espírito, né? Através de outras técnicas. É um trabalho que eu faço também, né? Então, se você está buscando, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Eu trabalho com terapia espiritual, eu ajudo as pessoas a se encontrarem. Eu utilizo da minha própria experiência, né? Das ferramentas que eu estudei, de tudo que eu estudo, de tudo que eu pratico na minha vida, para ajudar de alguma forma para que você se sinta mais feliz, mais alinhado com a sua essência. E mesmo que você não saiba, buscar se encontrar, porque é possível, sabe? É possível, às vezes a gente fica, poxa, tá todo mundo vivendo essa vida, a mesma coisa, como que eu vou ser um fósforo no meio de uma caixa em que vai ser diferente? Mas é justamente esse teu chamado da tua alma, sabe, que tá te fazendo despertar para quem você é. Você é diferente, todo mundo é diferente. Não tem como a gente querer se enquadrar em um lugar em que a gente não cabe, né? A nossa sociedade precisou, de alguma forma, criar doutrinas, criar dogmas. Precisou, assim, né? Não precisava. Mas a nossa mente ainda é muito. A gente tá na terceira dimensão, né? A nossa mente, quando muito material, quando desconectada da nossa essência, ela vai através do ego. Então a gente achava que a gente precisava que todo mundo fosse igual, né? Porque é mais fácil de manipular quando todo mundo é igual, né? Por isso que a mídia, tudo isso, minha gente, assim, né, se a gente ficar preso ao que mostram pra gente do que é o mundo, a gente nunca vai enxergar o mundo através das nossas próprias lentes, né? Então, por isso que é cada vez mais importante a gente se desconectar do excesso da matéria e se conectar cada vez mais com o nosso espírito, porque a gente não é matéria, a gente é espírito, a gente está vivendo uma experiência humana, uma experiência material. E você precisa desse corpo para viver essa experiência, mas você não é esse corpo. E cada vez que a gente se torna seres humanos mais e mais materiais, a gente percebe quanto a gente esquece da importância de se conectar com a natureza, de se conectar com Deus, de se conectar com a nossa essência, porque afinal a gente é isso. E aí a gente vai se identificando com a mídia, achando que a gente tem que ser assim, achando que a gente tem que conquistar isso para ser uma pessoa de sucesso, reconhecida na sociedade. E aí a gente se perde da gente, né? Porque a gente fica numa busca em ser aquilo que esperam, que querem da gente e esquece do que a gente quer. Então, essa sua pergunta, que se você está se fazendo, o que eu vim fazer aqui, é a sua alma querendo viver através de você. E não o seu corpo manipulando a sua alma para viver através dele. Entende? Por isso que a gente adoece, a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, porque a gente não está vivendo uma vida saudável, sabe? Em equilíbrio, uma vida em que tudo está equilibrado entre o material e o espiritual, porque não é sobre negar a matéria, é sobre viver em harmonia, né, com a espiritualidade e com a matéria, porque tudo é importante.
né? Não dá pra querer também negar um e ficar só no espiritual, porque aí vai ficar alienado. Mas é você aprender a viver o equilíbrio, né? Aprender a co-criar as coisas na matéria através do seu espírito. Então, siga esse seu chamado, né? Nunca esqueça de que você não está só. Solicite ajuda aos seus anjos, aos seus guias, busque, né? Eu acho que a gente no Brasil, se você está no Brasil, é, tem tantas ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente pode conhecer. Eu era muito fechada à Igreja Católica, mas eu fui buscar outras ferramentas, né? Então eu fui conhecer o Centro Espírita, fui conhecer a Umbanda, depois eu fui conhecer o Centro Espiritual, em que são apenas terapias holísticas, Reiki. Fui realmente me informar, conhecer, sabe, coisas novas, coisas que fossem de um mundo paralelo ao meu. Até que eu descobri que, caramba, a vida é assim, tudo faz sentido, sabe? Então é muito legal. Sempre que a gente busca, a gente encontra, minha gente. Então não canse de buscar, porque você vai encontrar, né? E é isso. Se eu puder te ajudar de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Me chama lá no Instagram, tem meu número também no Insta. Se sinta confortável, você não tá só. Eu vou amar te ajudar, vou amar conversar sobre todos esses temas, porque são temas que quando a gente começa a despertar, a gente se sente um pouco só, né? É como se fosse uma pessoa completamente em um lugar em que não cabe, mas tem muitas pessoas como a gente, sabe? Muitas pessoas que estão em busca disso e que querem se encontrar, que querem viver da sua essência, que estão buscando e criar uma comunidade, estar em comunidade, mudar um pouco o nosso ciclo e ver, se conectar com pessoas que buscam a mesma coisa, ajudam muito a gente na nossa evolução, sabe? Eu lembro que foi uma das coisas que mais me ajudou, foi ver que tem pessoas que pensam como eu, que entendem o que eu tô falando, que sentem a mesma coisa, sabe? De que querem mais, de que veio fazer algo maior aqui. Então, nunca desista dos seus sonhos, siga sempre esse seu chamado, né? Se você tá aqui nesse vídeo não é à toa, eu acredito muito em sinais e sincronicidades e é isso, minha gente. Eu fiquei muito feliz de gravar esse vídeo. É um vídeo muito importante pra mim, porque é um tema que, ai, eu acho que é o começo de tudo, né? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Curte aqui, se inscreve no canal se você quer me conhecer mais, ver os outros vídeos. E deixa teu comentário do que tu achou também, tá bom? Um beijo.